Olá a todos, eu me chamo Adriano Gomes Páscoa, eu sou zootecnista e hoje vou ministrar aqui o treinamento para vocês, manejo racional no transporte de bovinos. Quando a gente fala manejo racional, apesar de que sempre esse treinamento ele é vendido como treinamento de bem-estar, a gente só está substituindo o termo bem-estar, que é importante também e faz parte do manejo racional, por um termo mais amplo que abrange principalmente o uso da inteligência, da forma de pensar para realizar as atividades. Então, se eu quiser trabalhar com os animais na base da força, obviamente eles vão ganhar da gente, eles são mais fortes. Então a gente tem que usar o que a gente tem de melhor, que nesse caso é justamente o manejo racional, o uso do raciocínio, tá? E na vida, a gente pode escolher alguns caminhos a serem seguidos, sejam eles uma estrada mais curta, só que cheia de buracos, duvidosa, com uma ponte que eu não sei se vai dar para passar ou não, mas eu estou pensando nesse caso em diminuir meu tempo de trânsito, ou não, vou escolher uma estrada mais longa, em que eu tenha certeza de que todo o asfalto está bem, tem lugar para estacionar, tem lugar para abastecer se for o caso, mas eu sei que eu vou gastar mais tempo nesse caso. Tá? Essas escolhas, elas não são simples de serem feitas, mas aqui eu estou querendo dizer uma coisa mais ampla. Vocês, motoristas boiadeiros, podem escolher que tipo de motoristas vocês querem ser. É aquele motorista que simplesmente vai pegar o gado na fazenda e entregar no frigorífico, é um papel, faz parte da função de vocês, vocês podem fazer dessa forma, ou não, vocês conseguem perceber que no dia a dia vocês têm muito mais treinamentos do que os vaqueiros que estão participando do processo de venda de gado, né, de embarque. Muitas vezes, muitos deles não têm nenhum treinamento, nunca tiveram treinamento nenhum. Então, vocês podem escolher, não, eu vou dar um auxílio, eu sei que o cara não tem tanto conhecimento quanto eu, afinal de contas, vocês têm treinamentos anuais, muitos de vocês até mais de um treinamento por ano. Então, vocês podem escolher, eu vi que o manejo de embarque foi muito ruim, eu vou pegar esse animal lá na fazenda, trazer para o frigorífico sem preocupação nenhuma. Ou não, eu vi que foi ruim e eu vou parar mais vezes, vou avaliar mais vezes, ver se tem algum animal que precisa ser levantado. É a escolha de cada um de vocês, mas isso influencia diretamente nos resultados. Tá? O difícil é que os bovinos, eles são animais de rotina. Eles muitas vezes passam a vida inteira sem nunca ter entrado num caminhão. E eles gostam de fazer tudo sempre igual. Levanta, pasteja, bebe água, deita, rumina. Levanta, pasteja, bebe água, deita, rumina. Um belo dia alguém olha para a cara dele e fala, você tá gordo, vou te mandar pro frigorífico. E simplesmente tira ele daquela rotina, né? Então você tem um processo de embarque, um processo que em muitos casos também mistura gado de locais diferentes, de pastos diferentes, às vezes de fazendas diferentes. O manejo é feito na correria, com o cachorro mordendo, então tudo isso gera estresse. Aí tem o transporte, que muitos desses animais nunca passaram na vida, e posterior desembarque, mesma coisa, chega no frigorífico um monte de animais que eles não conhecem, cheiros diferentes, barulhos diferentes. Tudo isso são situações não familiares que podem gerar estresse. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que dificilmente, ou praticamente impossível, você vai tirar o animal da fazenda e trazer para o frigorífico numa condição melhor do que ele saiu. Isso é impossível, né? O caminhão boiadeiro não é um hospital que você vai recuperando os animais ao longo do processo. Então, nesse caso, o nosso papel é tentar trazer o gado numa condição mais próxima possível da condição que ele saiu. Tá? Então, esse é o nosso objetivo, tentar trazer na melhor situação possível. E a pergunta que muitos de vocês me fazem é, o que eu tenho a ver com isso? O que vocês têm a ver com isso? Na minha opinião, vocês são o elo da cadeia mais importante nesse processo. Vocês são o elo de ligação entre a fazenda e o frigorífico, vocês trazem os animais para serem abatidos. E, além disso, vocês são os olhos do frigorífico nas fazendas. O comprador de gado, muitas vezes,
não vê o animal, não vê como é que está sendo feito o manejo, não sabe como é que está o embarcador da fazenda, não sabe como é que está a estrutura lá. Vocês têm essas condições, vocês têm ferramentas para passar essas informações para os responsáveis do frigorífico através de documentos, minuta, boletim de embarque, tá? E fazendo o preenchimento disso corretamente é a única forma desse resultado ser positivo para todo mundo, certo? E, além de tudo, o bem-estar animal, o manejo racional bem-estar animal tem leis, né, relacionadas a esse tema. Tem uma valendo desde o dia 1º de agosto de 2023, a portaria 365. Aqui eu vou falar algumas coisas que são mais relacionadas ao trabalho de vocês. O que mudou ali? Você tem que nessa portaria o manejo de fêmeas gestantes fica proibido em condições normais, manejo, transporte e abate de fêmeas gestantes nos últimos 10%, tá? Fica proibido em condições normais. É difícil de gerenciar isso nas fazendas, muitas delas não tem quem faça essa avaliação, mas se o pecuarista falar, eu vou levar mesmo assim, o papel de vocês é trazer para o frigorífico, vocês podem simplesmente falar, vai chegar lá, o frigorífico pode devolver, ou esse animal vai ter que ser tratado de forma diferente, às vezes não compensa para a fazenda, mas se ele falar que é para trazer, vocês não tem como evitar. Relacionado a veículos e instalações, as estruturas não podem ter nada, nenhuma superfície proeminente que o animal possa se machucar, nenhum buraco no assoalho, nada nesse sentido, que escorregue, tá? Isso vale tanto para o veículo quanto para a instalação do embarcador e desembarcador. Nas unidades frigoríficas, todo mundo tem que ter treinamento, o responsável técnico de bem-estar, toda a unidade tem que ter ele tem que ter treinamento, todas as pessoas que manejam o gado, desde a fazenda, responsáveis pelo embarque, transporte, vocês, e os responsáveis no frigorífico têm que ter treinamento de bem-estar, tá? No frigorífico existem alguns programas de autocontrole, que é de responsabilidade desse responsável técnico pelo bem-estar, e uma das avaliações que ele faz é justamente o tempo de jejum, que é contado a partir de agora, a partir do horário do início do embarque. Por isso essa informação na minuta, boletim, ela é muito importante que seja preenchida corretamente, tá? A partir de agora, 24 horas após o embarque, se esse animal não for abatido, ele deve ser realimentado, tá? Então a informação tem que chegar da maneira mais clara possível. Em relação ao desembarque, se vocês chegarem nas propriedades, no frigorífico, e o veículo de vocês passou por algum problema, quebrou, a viagem muito longa, tem algum animal para fazer abate de emergência, esse veículo tem prioridade ao desembarque. Mesmo que já tenha uma fila lá de caminhões para desembarcar, se o seu veículo é aquele que está com esse problema, ele vai poder passar na frente dos outros para desembarcar primeiro, tá? E para finalizar, o uso do bastão elétrico no desembarque só pode ser utilizado um equipamento que tenha a possibilidade de regular, monitorar e verificar a voltagem, ou seja, o bastão elétrico normal do caminhão boiadeiro, esse não pode ser utilizado justamente porque ele não tem essa capacidade. Então todas as unidades frigoríficas a partir de agora tem que ter ali uma instalação própria desse tipo. Ele já tem isso em outros lugares, precisa só instalar no desembarque, tá? E para a gente acertar tudo isso, a gente precisa entender um pouco sobre comportamento. Órgãos no sentido que nós temos, visão, paladar, olfato, audição, com algumas particularidades, algumas diferenças, obviamente. Então, vamos a elas. Em primeiro lugar, os bovinos têm uma capacidade olfativa, ou seja, de sentir cheiro, melhor do que a nossa. Enquanto nós, seres humanos, sentimos os cheiros normais que a gente está acostumado, eles têm uma capacidade, por exemplo, de sentir ciúme nas fêmeas. O ser humano não tem essa capacidade. Essa alta capacidade de sentir cheiros, odores, também faz com que eles consigam sentir, por exemplo, substâncias de alarme na urina. Então, um animal manejado da maneira bruta, incorreta, que fica nervoso, ele começa a urinar frequente no chão, e aí outro animal que está vindo atrás sente aquele cheiro e acaba ficando nervoso junto, né?
Essa é a hora de, às vezes, a gente falar assim, não, vamos parar o serviço que a gente está fazendo, vamos tomar um café, daqui a pouco a gente volta, ou simplesmente a gente para de mexer com aquele animal que está dando trabalho, mais trabalho, e começa a trabalhar passar outros animais na frente. Bovinos são animais gregários, ou seja, ele gosta de ficar junto. Então, quando eu começo a passar outros animais do mesmo grupo dele, chega uma hora que ele começa a olhar para trás e fala, não, eu estou vendo meu grupo passar para frente, eu vou acabar indo para frente também. Essa paciência que às vezes nós não temos, né? A gente, uma vez que o animal está dando trabalho para ser embretado, por exemplo, né, passar da seringa para o brete, ou do embute para a seringa, eu quero logo atropelar ele e levar de qualquer forma, às vezes no laço, às vezes na pancada, e isso faz com que os manejos posteriores sejam sempre piores, né? Então, se a gente tiver essa cabeça fria, parar e tocar outros animais na frente, provavelmente a gente, até o final do grupo de trabalho que está sendo manejado, esse animal vai acabar indo porque algum animal companheiro dele passou para frente, tá? Outra característica dos animais em relação aos sentidos, ele tem uma capacidade auditiva melhor do que a nossa, tá? Então, enquanto os seres humanos escutam de 20 Hz, que são aqueles sons mais graves, vai, vem, ei, ou, né, os sons de aboio, que normalmente os vaqueiros antigos usavam bastante, o próprio berrante, até 20 kHz, que são sons agudos, como esse daqui, ó, os bovinos têm uma capacidade auditiva de 23, muito próxima da nossa, nos sons graves, até 35 kHz, ou seja, quase o dobro do nosso, no caso dos sons agudos. Isso é importante porque a gente pode pensar o seguinte, não precisa gritar o boi. Ele escuta muito bem, tá? Essa é importante. E outra, normalmente os bovinos eles ainda têm a capacidade de associar barulho com o manejo que é feito. Imagina uma fazenda onde o trabalho é na base da pancada, grito, correria o tempo inteiro. Esse animal tem uma tendência a, na hora que ele escuta barulho, ele já, lá vem porrada, né? Está acostumado, porque a fazenda está fazendo esse manejo no dia a dia, certo? Bom, eles também têm uma capacidade de sentir as coisas pela pele. Mas, Adriano, o bovino não teria o couro grosso? Tem, verdade, ele tem o couro grosso. Só que cada um desses sensores, o sensor que sente a pressão, o sensor que sente o calor, o sensor que sente a dor, eles não estão posicionados debaixo do couro. Eles estão por cima do couro. Ou seja, o couro dele podia ser dessa grossura, ainda assim eles teriam capacidade de sentir. Todos esses sensores estão ali por cima da pele. Tá? Então, mais um mito, né, que se tem, o bovino não sente nada porque ele tem o couro grosso. Na verdade não é isso, porque todos os sensores estão por cima. Mas, Adriano, faz uma marca-fogo no boi, o boi faz bé, faz uma marca-fogo em qualquer ser humano, ele vai pular, xingar, gritar. Essa diferença de expressão da dor se deve ao fato de que os bovinos na natureza são animais que são presas, e como presas eles sofrem calado para tentar fugir, né? É muito comum a gente perceber isso, por exemplo, quando você prende um animal dentro de um tronco de contenção, se você dá uma pressão necessária, ele fica quieto. Se você dá um pouquinho de alívio ali na pressão, ele já começa a se debater tentando sair, justamente porque ele sente essa facilidade de fugir. E se está muito preso, ele não fica quieto, porque ele fala assim, vou fingir que eu estou paradinho para o pessoal aliviar a pressão e soltar. Tá? Na natureza é isso que ele acaba fazendo. Nós, na natureza, por outro lado, somos predadores, então a gente pode sofrer o tanto que a gente quiser, não vai vir outro bicho para nos atacar. Tá? E olha, eles têm a capacidade de sentir isso daí. Eu encosto o dedo no couro do animal, ou uma mosquinha pousa em cima dele, ele treme o couro e balança o rabo para tirar. Se ele tem a capacidade de sentir uma mosquinha que pousa em cima dele, ele treme o couro e balança o rabo para tirar, ele não vai sentir então uma pancada, uma ferroada, um choque, uma pedrada, fora que, imagina um animal que não quer entrar numa instalação de forma nenhuma. Não faz o mínimo sentido eu tacar uma pedra na cabeça dele, ele não vai pensar, oh meu Deus do céu, o que eu estou fazendo de errado, eu tenho que entrar dentro da instalação. Não é assim que ele pensa, né? Então, algumas ações que nós tomamos no dia a dia dos manejos, elas são mais
para nosso psicológico do que para realmente funcionar para o animal. Não funciona. Esse é um tipo de coisa que não funciona fazer com os animais que não querem entrar numa instalação. Tá? E eles têm a capacidade de sentir calor tanto quanto nós. Então, se eu coloco sombra para esses animais, num dia de muito calor, ele vai utilizar essa sombra. Né? Então, se ele tem a possibilidade de usar a sombra, ele vai usar. E, normalmente, isso se traduz também em ganho de peso, em ganho de motilidade espermática, como eu vou falar mais adiante nesse treinamento nosso aqui. Tá? Outra coisa que a gente tem que se preocupar em relação a isso, como eles têm a capacidade de sentir calor e eles sofrem por conta disso, quando eu coloco os animais, quando eu embarco os animais dentro de um caminhão, e hoje os caminhões boiadeiros estão vindo cada vez mais fechados, né, de metal, e logo depois do embarque, o pessoal ainda fica esperando a nota fiscal, os documentos necessários para poder liberar o caminhão, ou tem fazendeiro que prefere liberar o primeiro caminhão que embarcou só depois que o último caminhão acabou de fazer esse processo. É muito importante que o caminhão fique esperando na sombra, tá? Porque a única forma de ventilação desses veículos é justamente com ele em movimento. Tá? O ar circula por cima, e com o caminhão parado, aquilo vai esquentando, esquentando, lateral de ferro. A gente mesmo não consegue ficar com a mão parada, ali encostada por 10 segundos, que já queima a mão, já tem vontade de tirar. E a única forma disso ventilar, de resfriar, é com o caminhão em movimento. Tá? Então, ou a gente termina o embarque e já libera os veículos para poder circular, ou tenta colocar eles num lugar sombreado, justamente para diminuir esse estresse desses animais ali dentro. Tá? Bom, bovinos também têm a mesma capacidade que nós temos de sentir gosto, com algumas diferenças, obviamente, distribuição das papilas gustativas na língua, concentração delas, mas eles têm capacidade de sentir doce, salgado, amargo, azedo, da mesma forma que nós, e isso faz com que eles, por exemplo, tenham preferências. Né? Ele pode escolher um capim mais tenro em relação ao outro. Isso é muito comum quando eu tenho pastagens consorciadas, quando eu misturo pastos em estágios desenvolvimento separados, diferentes, né? Vegetativos diferentes. Se eu tenho um capim mais tenro, ele vai preferir aquele. Se eu tenho um capim mais passado, ele vai preterir, não vai querer comer ele. Também acontece dele rejeitar a forragem contaminada por placas de fezes. Isso também faz com que ele selecione os locais onde ele vai estar pastejando. Tá? Então é importante que a gente conheça isso para poder fazer as devidas distribuições e os devidos controles de manejo ali dentro. E aí esse é o mais importante dos órgãos dos sentidos, que é a visão. Né? Por que ele é o mais importante? Porque quando eu quero conversar com alguém que não fala a minha língua, a forma correta de eu fazer isso, né, normalmente, é por gestos. Né? Então eu vou fazendo alguns gestos que sejam indicativos daquilo que eu quero que essa pessoa entenda. Com os bovinos não é diferente. Eu vou gesticular com ele. Obviamente eu não vou fazer os mesmos gestos que eu faria como se fosse com uma pessoa, porque ele não vai entender do que se trata. Né? Então eu tenho que fazer gestos que sejam próprios à capacidade de entendimento dele. Né? Só que tem alguns problemas. Bom, tem uma vantagem. O bovino ele tem uma capacidade de enxergar à noite melhor do que a nossa. Né? Bovinos têm essa película amplificadora no fundo dos olhos, que a pouca luz faz com que ele consiga enxergar melhor do que nós. Essa é a única vantagem. Tirando isso, os bovinos têm, por exemplo, uma capacidade limitada de visualização com os dois olhos. Por que isso é importante? Porque é isso que nos dá a noção de profundidade. Enquanto nós, seres humanos, temos uma capacidade de visualização de 140 graus, aqui na frente eu consigo ver com os dois olhos, uma pequena porção aqui do lado direito eu enxergo com o olho direito, uma pequena porção do lado esquerdo eu enxergo com o olho esquerdo. O bovino é o diferente de nós, né? Ele tem uma capacidade de visualização com os dois olhos de 30, 50 graus aqui na frente, e a maior parte do que está do lado direito ele enxerga só com o olho direito, a maior parte do que está do lado esquerdo ele enxerga só com o olho esquerdo. Né? E a zona cega atrás, que nós temos também, a dele é menor do que a nossa. Tá bom? Vamos fazer um teste de por que isso é importante para eles. Vocês aí,
façam um exercício. Coloque o dedo aqui na frente, feche um dos olhos, abra esse olho e feche o outro, ou quem não der conta, tampa com o dedo ou com a mão. O que aconteceu com o dedo? Ele mudou de lugar, né? Mas vocês mexeram o dedo? Não mexeram, provavelmente não mexeram o dedo. Isso acontece porque o nosso olho direito posiciona o dedo num ponto, o nosso olho esquerdo posiciona ele em outro. Se o bovino tivesse a capacidade de colocar a pata aqui na frente, fechar um dos olhos, abrir e fechar o outro, uma das patas dele ia estar aqui longe, a outra bem distante. Por quê? Porque quanto mais aberto o ângulo do olho, maior é essa diferença de distância aparente. Tá? Vamos fazer outro exercício agora. Devolve o dedo aqui na frente e coloca o outro dedo em cima. Imagino que para todo mundo tenha sido fácil fazer isso, né? Os bovinos, se tivessem a capacidade de fazer isso, provavelmente eles iam ver de outra forma. Como que seria? Vamos testar, vamos tentar fazer como se fôssemos bovinos. Coloque o dedo de lado, olhando para frente, de modo que você veja que o dedo está ali, mas não vale virar o olho nem virar a cabeça. Agora põe o outro dedo em cima. É mais difícil, a gente perde a noção de profundidade quando você olha com um olho apenas, certo? Ou seja, para um bovino, essa estrutura que vocês estão vendo aí, ela parece o quê? Quando eu tenho uma instalação mal direcionada, ou seja, ela não leva em conta o trajeto do Sol, ela acaba fazendo com que as estruturas projetem sombra no caminhar do animal, né? No caminhar do boi, que é o que está acontecendo nesse caso. Né? E aí, dessa forma, eu tenho problemas para o animal se deslocar. A gente entende que isso é sombra, eles não, eles vão olhar isso e parece para eles um mata-burro. Inclusive, é por isso que os bovinos não passam nos mata-burros. Eles não sabem onde está o pau, onde está o buraco, onde está o pau, onde está o buraco. E nesse caso parece muito com um mata-burro. Né? Uma pouca sombra também já é suficiente para atrapalhar a passagem dos animais. Então, nesse caso que vocês estão vendo aí, essa novilha, que tem ido pouco ao curral, ou nunca tinha ido no curral antes, ela vê essa sombra ali projetada e ela fica na dúvida, mas o que será que está acontecendo? Esse buraco eu não consigo passar por ele, né? Tá estranho isso. E aí quando você coloca um outro animal que tem mais experiência, uma vaca, por exemplo, que já passou pelo curral várias vezes, que ela sabe que isso é uma sombra, já sabe, ela aprendeu, ela não vê, ela aprendeu. Aí isso dá confiança da novilha passar junto com ela, né? Então demonstrando que os animais podem aprender sobre as estruturas do curral. Só que a primeira vez que ele vai ali, se esse dimensionamento, esse direcionamento da instalação fornece sombra em alguns lugares, isso vai dificultar a passagem dos animais. E isso vai desde os currais quanto nos caminhões. Nesse caso, é a mesma ideia, né? Eu tenho metade do embarcador com sol, metade do embarcador com sombra, e aí o bovino fica na dúvida, por onde que eu devo caminhar? Por essa parte escura que está parecendo um buraco? Ou por essa parte clara, mas se eu for pisar ali, eu vou acabar caindo nesse buraco que tem do lado, né? E isso faz com que os animais percam tempo e as pessoas percam a paciência para fazer isso, né? Para conduzir esse efeito. Mesma coisa nesse outro exemplo. Eu tenho sombra, sol e sombra. O que a gente imagina que vai acontecer? Sem ver o vídeo, eu já imagino. Bom, ele vai achar que aqui é um buraco e ele vai saltar. E é exatamente isso que acaba acontecendo. Os animais passam por ali, saltando, porque eles imaginam que ali tem um buraco. Né? E é muito comum também, uma outra imaginação nossa aqui, vamos ver, como é que é construído uma carroceria de caminhão boiadeiro? Ela é colocada uma porteira no meio. Como que os animais viajam dentro desse caminhão boiadeiro? De lado. Então ele viaja de lado e quando ele abre a porteira, o que ele viu nesse lugar? Nada, porque eles têm dificuldade de enxergar somente com um dos olhos, eles têm noção de profundidade. E aí, nesse caso, o boiadeiro, o motorista,
ou os funcionários, nesse caso é no frigorífico, ficam ali chamando a atenção para o animal para a lateral, e obviamente ele não vai olhar para a porteira, que é onde ele tinha que olhar para poder sair, né? A sugestão que a gente dá nessa hora é: chame a atenção do animal para a porteira e não para a lateral. Porque quando eu chamo a atenção dele na porteira, ele passa a ver que a porteira está aberta. Dessa forma, não tem sucesso. E aí, choque, bandeirada na cara, às vezes ferroada, cutucão, e tudo isso a gente acha desnecessário, né? E aí, para finalizar a visão desses animais, uma coisa muito importante é a gente conhecer sobre a zona cega, né? Então a zona cega está localizada exatamente atrás do corpo do animal. A nossa é bem maior do que a deles, mas se eu me posiciono exatamente atrás dele para conduzir ele para frente, ele não vai me ver. Não me vendo, ele fica parado, certo? Se ele souber que eu estou lá, ele vai virar a cabeça. E quando ele faz isso, a zona cega vira junto com ele, com a cabeça dele, né? Virando junto com a cabeça, aí sim ele consegue me visualizar com a visão periférica dele, que é ruim, ele vê vultos, mas ele sabe que eu estou ali, né? E aí, para poder me colocar no campo de visão melhor, que é a visão binocular que tem na frente dos olhos, o que ele vai fazer? Ele vai virar completamente. E aí, quando ele faz isso, ele fica circulando comigo e não anda para frente. Ou seja, uma maneira ruim de conduzir esse animal para frente é posicionar exatamente atrás, porque ele vai estar sempre virando a cabeça para poder me manter no campo de visão dele, e isso faz com que ele fique dando voltas comigo ali o tempo inteiro, tá? Então isso não é produtivo, não é eficiente. Quando eu estou com uma bandeira na mão, por exemplo, eu posso usar a bandeira, que eu acabo esticando ela na diagonal, de modo a que a bandeira entre no campo de visão dele, por mais que eu esteja na zona cega, e aí eu consigo colocar a bandeira no campo de visão, e isso acaba facilitando. Então, se eu por algum motivo tiver que me posicionar, às vezes ele está num corredor estreito, eu não tenho como conduzir ele de lado, e eu vou ficar exatamente atrás, o ideal é utilizar uma bandeira na minha mão para poder fazer essa condução, tá? Resumindo, então, nós temos aqui na frente o campo de visão binocular. Tudo que está do lado direito ele enxerga com o olho direito, o que está do lado esquerdo ele enxerga com o olho esquerdo, e a zona cega exatamente atrás do corpo dele, que ele não vai estar vendo nada, certo? E aí entramos na parte de comportamento desses animais, que é importante para a gente também manejar eles, baseado nas informações adquiridas sobre os sentidos desses animais. O primeiro conceito que eu preciso passar para vocês é em relação à distância de fuga. O que é a distância de fuga? É a distância máxima que os animais deixam chegar próximo dele antes que ele fuja, tá? O nome é muito fácil de decorar. Distância de fuga, então, é a distância máxima que ele deixa chegar perto dele antes de fugir, tá? Por que ela é importante? Imagina que eu tenho, como no desenho aí, uma área onde ele tem 10 metros de lado, né? Então 10 por 10 por 10 por 10, e eu coloco dentro dessa instalação, dessa divisória do curral, um animal que a distância de fuga dele seja de 12 metros, ou seja, 2 metros a mais do que o que tem na instalação, tá? O que acontece quando eu me posiciono junto com esse animal de 12 metros? Ele começa a tentar fugir, ele se joga na cerca para poder fugir e não consegue, certo? E vamos trocar esse animal, vamos colocar agora um animal que a distância de fuga dele seja de 3 metros só. Então quando eu entro dentro da instalação, ele está 3 metros longe de mim. Se eu ando numa direção, ele anda para outra, eu venho passando, ele vem passando, eu vou para lá, ele sai. Qual dos dois animais é mais fácil de manejar? O de 12 metros de distância de fuga ou de 3 metros de distância de fuga? De 3 metros. Por quê? Porque ele deixa eu me aproximar dele, passar, afinar o gado, por exemplo, na hora de passar na porteira, eu consigo fazer essas apartações muito mais fácil. O que faz com que o animal tenha 3 ou 12 metros de distância de fuga? Manejo, né? Quanto melhor o meu manejo, menor vai sendo a distância de fuga. Quanto pior o manejo, pior será a distância de fuga. Ou seja,
Muitas vezes o pessoal fala, fazendas que compram gado, gado vem de compra de outras fazendas. Não, eu não consigo manejar de forma correta esse animal porque ele veio já com uma reatividade mais alta. Só que quanto mais eu vou responder a reatividade do animal com brutalidade, mais reativo ele vai ficando, certo? Então, o meu manejo, de uma forma geral, a reatividade do animal, ele é reativa, a palavra é muito correta nesse sentido, ele reage sempre ao manejo que eu estou fazendo com ele. Quanto pior o manejo, mais reativo ele fica. Quanto pior o manejo, mais reativo ele fica. Quem tem que quebrar esse ciclo é justamente o ser humano, ele que tem a capacidade de raciocínio para pensar assim, bom, se a reatividade dele está mais alta, eu vou manejar ele com mais calma. A tendência dele é começar a perceber que nada de ruim está acontecendo, ele diminui um pouquinho. Eu manejo com mais calma ainda, ele diminui mais um pouco. Eu manejo com mais calma, ele diminui mais um pouco. Então nós é que temos que quebrar esse ciclo. Se a gente for sempre responder à reatividade do animal, o manejo vai ficando cada vez pior. E não é isso que a gente quer. Tá? E o outro conceito que a gente tem que passar para vocês, que influencia esse manejo e é muito atrelado à visão, é justamente o ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? É o ponto, normalmente localizado na paleta do animal, onde, se eu passo o ponto de equilíbrio para trás, estando dentro da zona de fuga, esse animal tem uma tendência a andar para frente. Se eu passo o ponto de equilíbrio para frente, estando dentro da zona de fuga, esse animal tem uma tendência a andar para trás. Né? Então, nesse vídeo, a gente consegue perceber isso. Aquele vaqueiro vem entrando na distância de fuga do animal, já passado o ponto de equilíbrio para trás, e os animais vão se deslocando para frente, conforme ele vai fazendo essa movimentação. Simples assim. Tá? Então, na prática, seria mais ou menos isso aqui. Os animais estão enfileirados no tronco coletivo. E à medida que eu vou passando o ponto de equilíbrio desses animais para trás, esses animais vão andando para frente. Então, eu passo o ponto de equilíbrio do primeiro, ele vai para frente, passo o ponto de equilíbrio do segundo, ele vai para frente, passo o ponto de equilíbrio do terceiro, ele vai para frente. Né? Imagina que esse último animal não entrou dentro do tronco de contenção, parou ali na frente. O que aconteceria se eu voltasse caminhando ao lado deles até tentar tocar esse bicho para frente? Muito provavelmente ele voltaria para trás, porque eu estaria vindo na direção contrária, passando os pontos de equilíbrio desses animais para frente, ou seja, a tendência deles é andar para trás. Uma forma de evitar que isso aconteça é saio da distância de fuga e retorno de novo pela frente. Essa é uma das possibilidades. Ela é a mais utilizada, mais antiga. Mas hoje eu proponho uma coisa diferente para vocês. Imagina que no tronco de contenção caiba somente um animal, como realmente cabe, só um animal, lá no brete onde você faz a contenção do bicho. Se cabe só um animal, por que eu vou mandar 3 ao mesmo tempo? Então o ideal é, passo o ponto de equilíbrio do primeiro animal, retorno com ele. Ele entrou, foi trabalhado, soltou. Passo o ponto de equilíbrio do segundo e volto com ele. Trabalhou, soltou. Passo o ponto de equilíbrio do terceiro, volto com ele, trabalhou, soltou. Dessa forma, eu estou sempre posicionado na frente do próximo animal. Né? Só que para isso dar certo, uma coisa tem que acontecer, que é essa pessoa que fica aqui no pré-box, no caso do frigorífico, ou na espera, no caso das fazendas, né, espera para ser trabalhado no tronco de contenção. Essa pessoa, ela não pode sair dali. Né? Então, no nosso planejamento da quantidade de pessoas que serão necessárias para a realização do trabalho, eu tenho que contar com uma pessoa que vai ficar sempre posicionada neste local, na transição entre o box ou o tronco de contenção e o tronco coletivo, né, que vem conduzindo esses animais para frente. E isso vai facilitar bastante o nosso serviço. Se eu tiver ainda por cima uma porteira que fique posicionada nesse ponto, melhor ainda, porque aí eu posso realmente colocar esse animal neste pré-box ou espera e manejar os outros animais lá atrás, porque aí não vai me atrapalhar. Ele vai estar preso aqui nesse local antes de ser conduzido para frente, certo? Aqui um exemplo disso num caminhão. Então,
na hora de fazer os animais descerem do caminhão, esse colaborador está passando os pontos de equilíbrio dos animais para trás e esses animais estão vindo para a saída, né? Facilitando assim o manejo dele e não precisando usar nenhuma outra ferramenta que seja aversiva à condução dos animais. Resumindo, vamos ver se todo mundo entendeu. Então aqui eu tenho um diagrama de um animal, de um bovino, com essa linha verde que é o ponto de equilíbrio. O triângulo abaixo dele ali do desenho é a zona cega, que ele não está vendo nada, e o círculo ao redor é a distância de fuga, certo? O que acontece quando eu me posiciono neste ponto? Esse animal tem uma tendência a andar para trás. Quando eu mudo de posição para esse outro ponto, o que esse animal vai fazer? Vai para frente, né? O que ele faria se eu tivesse posicionado neste ponto? Ou ele não ia me enxergar ali, mas se ele me escuta, ele ia tentar virar a cabeça, e quando ele vira a cabeça, ele roda junto comigo. Então, esse ponto, inclusive está de vermelho, é para ser evitado. E, nesse outro ponto, o que ele faria? Nesse ponto, provavelmente, ele não faria nada, porque eu estou fora da zona de influência, fora da zona de fuga dele, e para ele eu não represento nenhum tipo de perigo. O uso da bandeira, ela é uma extensão do meu braço, tá? A varinha é a extensão do meu braço, na verdade. Se eu for utilizar em cima da passarela, eu vou usar do tamanho do braço. Se eu for utilizar no chão, fazendo um manejo no chão, eu vou do ombro ao chão, tá? Então, uma bandeira mais comprida. Então, a bandeira é a extensão do meu braço, certo? Para que serve a bandeira? Bom, lembra que o bovino tem dificuldade, lembra do dedo? O bovino tem uma dificuldade de enxergar em profundidade. Se ele tem dificuldade de enxergar em profundidade, a bandeira serve para que ele consiga ver a varinha. Então, a varinha é a extensão do meu braço e a bandeira é para ele enxergar melhor a varinha, tá? Conduzir os animais sempre com calma, sem gritaria, sem correria, se posicionar atrás do ponto de equilíbrio dentro da zona de fuga na diagonal, isso faz com que os animais se desloquem para frente, e se eu quiser que o animal lá da frente consiga me ver, eu estico a bandeira para poder fazer essa movimentação, né? Então eu levanto a bandeira, o animal que está lá na frente consegue me ver. Cor muita gente pergunta sobre a cor da bandeira. A cor da bandeira não importa, bovinos têm uma espécie de daltonismo, algumas cores ele vê, outras não. Tem gente que pergunta, mas ele não gosta de vermelho. O vermelho, para o bovino, não faz mínima diferença. O que faz a diferença é o jeito que eu faço com a bandeira. Então, se eu chacoalhar a bandeira, ela pode ser amarela, pode ser azul, pode ser de bolinha, o gado vai me atacar ou vai vir para cima. Ele não vai gostar de forma nenhuma. Agora, se a bandeira for preta, amarela, e eu conduzo ela do jeito certo, não tem problema nenhum. Então, o negócio é o jeito de condução da bandeira. Tá? Então, isso me mostra que um manejo, a forma como a gente maneja os animais, soluciona problemas decorrentes de uma instalação mal desenhada ou que esteja em más condições de uso, né? Já a boa instalação, um bom curral, ele é apenas uma ferramenta, né? O treinamento ajuda bastante nesse sentido. Aqui, exemplos disso, uma fazenda onde não tinha treinamento, a gente foi acompanhar primeiro o manejo deles antes deles fazerem o treinamento. Então a gente nota aí nesse vídeo animais pulando, animais correndo de um lado para o outro, vaqueiros gritando, vaqueiros mal posicionados. Não tem presença de cachorro. Pelo vídeo a gente escuta, mas são os vaqueiros gritando. Então tem pessoas posicionadas em todos os pontos, o gado não sabe para onde tem que ir, está muito agitado, muito grito, muita bagunça. E aí, nesse mesmo gado, com essas mesmas pessoas, a gente pediu para eles pararem o serviço, vamos vir para uma sala de aula. Foi feito o treinamento dessas pessoas, foram treinados a respeito de todos os conceitos que vocês viram até o momento, né? No mesmo gado, na mesma fazenda, e fora o tempo, né? O tempo que eles demoram, aqui nesse caso todos os vaqueiros pararam
para ajudar nessa condução e não tinha ninguém continuando o serviço. Dessa outra forma que a gente está falando para vocês, então foi feito esse treinamento das pessoas, parou todo mundo, chamou no curral e olha a diferença. O que está de diferente aí? Primeira coisa que a gente nota, menos gado. Segunda coisa, menos gente. Terceiro, uso de bandeira do jeito correto. Quarto, eles não se preocupam em levar todo mundo, o grupo. Eles se preocupam em levar o grupo que já está na mão deles, né? Se eu paro para poder buscar aquele animal que estava voltando, eu perco todo mundo que eu estava colocando. Dessa forma, é mais rápido. Então, menos animais é mais rápido. Devagar é mais depressa, né? Então, isso facilita bastante o nosso trabalho. E os outros vaqueiros estão onde? Estão ali continuando o serviço. Então, nesse caso, me dá fluxo, né? Eu tenho fluxo de manejo. O trabalho é continuado o tempo inteiro. E o uso do bastão elétrico é proibido? Bom, como eu disse anteriormente, não é proibido desde que seja utilizado da maneira correta, ligado na fonte correta. Então, choque ligado na energia, na rede diretamente, não, de forma nenhuma, né? A gente não tem o controle da corrente elétrica nesse caso. Então, o bastão elétrico, o ideal é aquele bastão de pilha, né, ou algum outro, mas que tenha regulagem de tensão e de corrente elétrica, no máximo 50 uso. Hoje, por conta da legislação nova, no máximo 50 volts, tá? Apesar de que a gente sabe que o que causa a dor, o que causa as contusões, não é a tensão, né, e sim a corrente elétrica. Então teria que ter um controle de amperagem, não de voltagem, mas como não existem trabalhos relacionando a isso, então convencionou-se utilizar a tensão de no máximo 50 volts, né? E aí, também, como eu disse, no local correto, no animal correto, nesse caso aí, tá certo ou está errado, né? Obviamente está errado por dois motivos principais. O primeiro deles é que o animal que está empacado, que não quer se deslocar de forma nenhuma, é aquele que está lá na frente. Então, nesse caso, o vaqueiro está utilizando o bastão elétrico para um animal que não tem espaço na frente dele para poder se deslocar, né? E o outro problema é que ele está fazendo a utilização do bastão elétrico na paleta, ou seja, bem no ponto de equilíbrio desse animal. O animal não sabe se vai para frente ou se vai para trás. Então tem dois erros cruciais aí. Um deles é que o animal não tem espaço na frente para poder se deslocar, e o outro é que está dando um choque num ponto de equilíbrio. O animal não sabe se vai para frente ou para trás. Então o local correto do uso do bastão elétrico é na anca, como está demonstrado aí nessa figura. Encostou, tirou, encostou, tirou. Só isso. Se eu precisar ficar aplicando o tempo inteiro, alguma coisa está errada, o choque não vai ser eficiente nesse caso. E eu coloquei em vermelho nas patas por uma questão óbvia, né? Um choque na pata, o animal responde com um coice. Esse coice pode pegar no animal que está atrás, pode pegar no bastão e quebrar o bastão, pode machucar o vaqueiro, e o animal pode enfiar a perna em algum buraco e acabar ficando preso ali. Então, são na pata o animal em pé de forma nenhuma, certo? Além disso, o uso indiscriminado do choque, seja segurando o tempo inteiro, seja ligado na rede, ou um choque muito forte, mesmo aqueles que são ligados em bobinas, né, ele causa uma contração muito forte do músculo e rompimento de vasos sanguíneos. Esses rompimentos de vasos sanguíneos formam esses hematomas em forma de petequias, né, hematomas petequiais, que são bolinhas no meio do músculo. Então, além do problema relacionado ao bem-estar desse animal, eu ainda tenho um problema de qualidade de carne quando isso chega lá na desossa. Muitas vezes o frigorífico não consegue perceber isso antes do animal passar pela balança, então essa carne é perdida lá na desossa, com alteração de pH da carne também. Então as soluções que a gente encontra, elas são fáceis, são simples, né? Aqui uma demonstração de um curral pequeno, simples, funcional, com custo reduzido. A ideia nossa é simplificar as coisas e não dificultar. E aí, com isso, o curral inteiro, ele trabalha em função de criar os animais para depois vender, né?
e o dinheiro só entra na propriedade depois que o animal sai. E o que eu tenho visto muito nas fazendas é assim, o curral lindo, maravilhoso, tudo bonito, tudo arrumadinho. Na hora que chega no embarcador, é um embarcador de qualquer jeito. Aí o pessoal parece que acabou o dinheiro na hora de fazer o embarcador, coloca lá um punhado de pau, as travessas de madeira, enche de pedra e acha que está tudo certo. Lembrando que o dinheiro entra na propriedade depois que o animal sai, né? Se eu faço essa instalação de qualquer jeito, o animal, na hora de entrar no caminhão, ele se machuca, ele machuca a pata, ele vai deitar, ele vai ser pisoteado, os outros animais vão passar por cima dele e isso vai gerar um monte de perdas para a gente. Então, o manejo nessa fase, essa instalação é uma das mais importantes, é uma que a gente devia ter muito cuidado na hora de fazer. Então, problemas muito comuns são esses, né? Encher de pedra para, não vai escorregar, mas o animal vai machucar muito nesse caso, né? Atrapalha bastante o nosso embarque, e é um risco desnecessário que a gente está correndo sem precisar, tá? Ou às vezes a instalação mal construída, nesse caso o embarcador, primeiro tem um degrau antes de chegar no embarcador, então bovinos tem uma certa dificuldade em subir degrau também, isso vai fazer com que os animais fiquem saltando, e nesse caso ainda é pior, porque quando ele salta ele tem uma travessa em cima, o animal pode bater as costas nessa travessa, então gerando contusões ali na região do contrafilé, mais um problema de perdas para a propriedade, né? Então, um bom embarcador é uma instalação super importante, como eu disse algumas vezes, que tem uma inclinação máxima de 20 graus. Eu sempre tento projetar embarcadores com inclinação ainda mais suave, no máximo 12 graus de inclinação, uma rampa bem suave para ela ter 12 graus de inclinação, com uma altura final de 1,40 m, que é normalmente o que a gente vai ter aí na média dos caminhões. Esse é um outro problema, porque tem caminhão hoje em dia com alturas muito variáveis. Eu vou ter que ter um espaço entre o começo do embarcador e o final dele, ao final, antes de fazer a parte reta ou escamoteável, eu já explico já isso aí, vai ter que ter pelo menos uns 6,75 metros, tá? Então, paredes totalmente fechadas, levemente curvado, último lance em nível, para o animal entrar dentro do caminhão é muito mais fácil, né? Quando ele entra em nível. E porteira no final. A porteira no final também vai evitar que esse animal fique tomando pancada da guilhotina no caminhão o tempo inteiro. Então essa porteira, eu utilizo ela para fechar, o animal que está voltando de dentro do caminhão, eu fecho essa porteira, em vez de ter que soltar a guilhotina no lombo do animal, fazendo um machucado a mais, né? Como eu disse, esse último lance em nível, ele serve para fazer esses ajustes no caso desses caminhões, desses veículos boiadeiros, que estão muito irregulares, têm vindo muito irregulares. Até caminhões de 2 andares têm altura diferente de carreta, truque, então tudo isso também vai influenciar. E aí eu posso colocar esse último lance que muda. Então eu faço a altura média 1,40, ele sobe até 1,50, ele baixa para 1,30. Isso é relativamente fácil de fazer. Nesse caso ali, a altura é regulada por um macaco, mas a gente consegue fazer uma pessoa, 2 pessoas levantam e colocam uma trava facilmente nesse local também, e isso dá para regular de acordo com a altura do caminhão, muito fácil, não é difícil fazer isso, né? Então aqui um exemplo do embarcadouro, com esse último lance em nível e a porteira lá no final de correr. Então a porteira de correr, o motorista boiadeiro utiliza essa daí para poder fazer a paragem dos animais nesse último lance. Essa plataforma ela pode ser de madeira, pode ser de ferro, o pessoal faz do jeito que quiser, funciona muito bem, tá? E nesse caso, nessa propriedade a gente chegou até a colocar um aviso para os motoristas falando que o manejo racional era prática comum na fazenda, que o uso do choque era dispensado, o embarque era feito totalmente pela fazenda. Se necessário usar o choque, a gente ia buscar o nosso bastão com pilha, não precisa usar o choque do caminhão, e de uma forma nenhuma bater, gritar, fazer nenhum barulho, se posicionar. Então o embarque
sempre responsabilidade da fazenda. Tá? Isso devia ser uma máxima em todas as propriedades. O motorista, ele pode auxiliar se necessário, mas a responsabilidade é da fazenda, porque se der qualquer problema, a fazenda é responsável, não o motorista, né? Então aqui mais um exemplo do embarcador com piso antiderrapante na subida, último lance em nível, nesse caso ele colocou no último lance um borrachão para o gado não escorregar. Também mesma coisa, porteira no final, tá? Muito cuidado com esse vão que forma, tem motoristas que acabam puxando a gaiola boiadeira para trás para que ela não fique batendo o tempo inteiro no embarcador e deixa ali a lança mais para frente, né? E isso acaba gerando esse espaço que os animais podem enfiar a pata ali dentro, dependendo se o caminhão se desloca um pouquinho para frente, já é suficiente para o animal enfiar a perna ali e quebrar, né? Então, sempre que isso acontecer, é importante que a gente coloque um pedaço de madeira ali para tampar esse buraco, para que o animal não enfie a perna ali, a pata ali. Tá? Outra coisa que a gente tem que lembrar na hora de projetar um curral é fazer os pátios de manobra, né, para os veículos boiadeiros. Muita gente esquece, faz o curral e na hora que vai ver o caminhão para encostar ali, tem que fazer o motorista tem que ser bom, tem que suar bastante. E o ideal é você deixar bastante espaço. Normalmente a gente deixa o espaço do dobro do tamanho do caminhão. Se o caminhão tem 12, 20 metros, vou colocar mais 20 na frente dele, então 40 metros em formato de raio, para que ele faça a manobra de forma correta e na hora de encaixar no embarcador ele encaixe certinho, né? Não fique nenhum vão, não fique desorientado ali, né? Na hora de colocar. Outro processo também igualmente importante é ali no manejo pré-abate. Então, no momento que os animais já foram engordados na quantidade que a gente desejava, depois a gente precisa mandar esse bicho lá para o frigorífico para fazer o abate. Tá? E a gente tem que ter em mente o seguinte: o abate em si, o manejo pré-abate em si, ele gera uma situação não familiar ao animal. Tá? Eu tenho alterações no manejo dos animais, eu tenho animais confinados nos currais, depois nos caminhões, o embarque, o deslocamento, o desembarque, o manejo nos currais dos frigoríficos, né? Tudo isso são situações que esses animais nunca passaram na vida e, obviamente, isso vai gerar algum tipo de estresse, tá? Principalmente se for mal realizado. Aqui um exemplo disso, né? Um manejo mal realizado, onde esses vaqueiros começam a bater nos animais, imaginando que o animal vai responder melhor porque está tomando uma pancada, e não é isso que acontece, né? A gente já falou sobre isso em módulos passados. O animal tomando uma pedrada, uma paulada na cabeça, ele não vai, oh meu Deus do céu, eu tô fazendo de errado, eu preciso entrar aqui. Não é assim que ele vai pensar, nunca, né? E fora que quando você tem um manejo desse tipo, fatalmente você está gerando estresse nos animais, cansaço nesses animais. Na hora que eles chegam no caminhão, a primeira coisa que eles vão fazer é deitar, né? E ao deitar de cansado, eles vão ser pisoteados e isso vai gerar perda também para carne, qualidade e quantidade de carne, né? Fora que não faz nenhum sentido a gente ficar batendo nesses bichos. Aqui um outro exemplo disso, um monte de gente envolvido em conduzir o animal de uma seringa para o embarcador ou de uma seringa para algum outro lugar, e todos eles usando as ferramentas de maneira inadequada, né? Então, usando bandeira para bater, grito e pancada, e tudo isso piorando ainda mais a situação do animal que vai ser manejado. Tá? O resultado disso são carcaças muitas vezes com essas contusões, hematomas espalhados por todos os lados, dá para ver claramente marcas de pancada, marcas de porteirada no lombo, marcas de animal que foi pisoteado nessa carcaça do lado esquerdo. Esse outro animal que foi arrastado para entrar no caminhão. Outra coisa super importante, precisa embarcar o animal no caminhão, nunca arraste esses animais. Tá? Quando você arrasta um animal para dentro do caminhão, o risco é de acontecer exatamente isso daí. Tá? Então, se precisar embarcar,
Se precisar arrastar um animal para entrar no caminhão, já saiba que vai dar errado. Tá? Isso vai acontecer com a carcaça, né? Ela vai ficar toda machucada, e como resultado vai acontecer exatamente isso, que vai sobrar nada. Essa carcaça vai ser descontada, além de ser descontada todas as peças que são retiradas, normalmente o frigorífico paga um valor abaixo da arroba do que sobrou. Tá? Então é perda quantitativa e qualitativa de carne e dor e sofrimento para os animais. Como ferramentas de auxílio no embarque, nós temos as bandeiras e o bastão elétrico como principais. Como a gente já reforçou anteriormente, a bandeira deve ser sempre a principal ferramenta, o bastão elétrico em casos especiais, tá? Se usado corretamente não vejo muitos problemas, mas esse usado corretamente é que é o negócio. Até a bandeira, quando não usada corretamente, também vai gerar problemas, né? Então, reforçando, o tamanho ideal para o trabalho na passarela, o tamanho de um braço, para trabalho no chão é a distância do ombro no chão. Tá? Conduzir os animais com calma, sem correria, sem grito, posicionar atrás do ponto de equilíbrio na diagonal e, se necessário, utilizar aboios para fazer os animais andar para frente, sempre a bandeira de lado no seu corpo. Tá? Então, aqui um exemplo dela sendo usado no desembarque, num frigorífico, né? Então, ele coloca a bandeira ali só para passar o ponto de equilíbrio e logo depois já passa para trás. Não precisa ficar ali cutucando os animais. Tá? Aqui, ela sendo usada de outra maneira, mas também igualmente importante, usando para fazer um pouco de barulho na lateral, e vai passando o ponto de equilíbrio dos animais para trás. Né? Com isso, você vai direcionando eles para sair. Tá? O bastão elétrico não é proibido, como a gente já falou algumas vezes, mas ele deve ser usado da maneira correta. No caso de embarque, a gente também tem que tomar cuidado com o posicionamento do motorista. Né? Lembrando, os bovinos, se eu tiver posicionado do ponto de equilíbrio para frente, a chance desse animal é de ir para trás. Né? Nesse caso, esse motorista está entre o caminhão e o bovino que está subindo na rampa. Né? Então ele está mal posicionado ali. Ele está fazendo com que o animal volte para trás e não suba para dentro do caminhão. E fora que ele ainda está correndo o risco de escorregar e cair ali na frente do animal e ser atropelado por ele. Né? Então, dois riscos ali. Um de o animal não subir, o segundo dele escorregar, acabar escorregando e cair na passagem do animal. Se eu for utilizar, relembrando isso, tem que ser usado da maneira correta no animal correta. Nesse caso aí, está sendo utilizado no quarto animal e no ponto de equilíbrio, né? Nesse caso ali no cupim. O animal que está empacado ao da frente, o animal que está tomando choque, não tem espaço para caminhar na frente dele, ou seja, já tem um problema aí, ele não tem como se deslocar, porque tem outros animais na frente dele. Então tá duas coisas erradas, o choque sendo dado no local correto e o animal também não é esse o correto. E o choque, pessoal, é sempre encostou, tirou, encostou, tirou. Se eu precisar ficar soldando o boi lá o tempo inteiro, também está errado. Alguma coisa, eu tenho que usar outro artifício que não esse do bastão elétrico, porque não vai funcionar. Tá? Para desembarques, as auditorias em geral, elas cobram uma tolerância máxima de uso de bastão elétrico de no máximo 10%. Tá? Então, cada 10 animais, um pode tomar choque. Num caminhão que tenha 20 animais, somente 2. Tá? Óbvio, eu não preciso usar nos 10%. Essa é a tolerância máxima. Tá? E o local correto da aplicação do bastão elétrico é ali na anca, sempre encostou, tirou, certo? Muita gente pensa, no popão eu não posso fazer aplicação no popão. O grande problema do popão é que muitas vezes, dependendo da movimentação do animal, ele acaba acertando no ânus, vagina, escroto do animal, e esses são locais proibidos, tá? Maus tratos, é considerado maus tratos, e inclusive o colaborador pode ser mandado embora por justa causa se for constatada a aplicação num lugar como esse, tá? E ali está em amarelo nas patas, né, diferente do que a gente já tinha recomendado antes,
Porque no caso do caminhão boiadeiro, se o animal estiver deitado, é possível sim aplicar na pata para fazer ele levantar, tá? Mas isso somente nos animais deitados. Se ele estiver em pé, continua sendo não, porque quando eu dou choque com ele em pé, a primeira reação dele é dar um coice. Isso pode pegar no bastão, machucar vocês, quebrar o bastão, ou o animal enfiar a perna em algum buraco e ficar com ela presa ali também, se machucando, às vezes até gravemente. E esse coice também pode pegar no animal que está atrás dele. Então, com o animal deitado, é possível sim fazer, com ele em pé, não. Tá? E outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é com a força do aparelho que a gente está utilizando. A partir da nova portaria 365, essa voltagem será regulada a no máximo 50 volts, e os caminhões boiadeiros vão ter que ter esse aparelho regulável, né? Nesse caso ali, a gente vai perceber que, primeiro, ele está usando em todos os animais, como se tivesse a necessidade, visto que os animais estão subindo, e segundo, a força do choque dele é muito alta, tanto que quando ele aplica, os animais chegam a deitar, sentindo dor, e isso não pode ser feito dessa forma, tá? Então, duas coisas erradas aí nesse caso. Ele está aplicando desnecessariamente nos animais que já estão subindo. Se está subindo, deixa subir, e com uma força muito acima daquela que a gente gostaria que fosse, tá? Outro problema do choque mal dado, né, é isso aí. Ele contrai o músculo com muita força, a gente já mostrou esse dado antes. Ele contrai o músculo com muita força, rompe vasos sanguíneos e gera uma carcaça, uma carne com esses pontinhos vermelhos que a gente chama de hematomas petequiais. O planejamento de viagem, ele é até mais importante do que o embarque em si, tá? Então é importante que várias documentações sejam observadas. Esse planejamento tem que olhar a documentação, estrutura da fazenda, número de vaqueiros, estrutura dos caminhões, se está todo adequado, a quantidade de animais se bate com o que está escrito na nota, a categoria, né, se é macho, se é fêmea. Então, tem uma série de documentos, aqui tem uma lista apresentada para vocês, para que vocês leiam com calma e vejam o tanto que é importante cada um desses itens, tá, no planejamento de uma viagem. Resumindo, tenha sempre um bom planejamento que contemple todas as etapas do transporte, desde a preparação dos animais no local da origem até o desembarque no destino final. Certifique-se do local e do horário de embarque, tá? Isso é muito importante. É muito comum que as fazendas passem a recomendação que vai ser cedo, chega lá, não é tão cedo assim, ou o pessoal nem se preocupa com o horário, já fala que é cedo e na verdade era à tarde. Isso gera alguns transtornos para muita gente. Às vezes a fazenda não está preparada para receber, para oferecer almoço aos boiadeiros. Tá? Então é importante que seja bem definido isso certinho, o local e o horário. A CNH e o documento que exerce atividade remunerada tem que estar sempre em dia, tá? A documentação do veículo, a documentação dos animais, GPA, nota fiscal do produtor, em alguns casos, alguns documentos de avaliação de identificação individual, tá? E além dos atestados veterinários, obviamente. E tudo isso tem que estar em ordem antes mesmo de iniciar o embarque, certo? É muito complicado a gente, depois que o embarque já foi executado, aí vamos preocupar com os documentos e descobre-se que não dá para ter todos os documentos. Aí vai fazer o quê? Vai desembarcar todo mundo? Vai ficar esperando achar o documento? Então são coisas que a gente realmente tem que se preocupar antes. Respeitar todas as leis de trânsito, dirigir com muito cuidado e atenção, lembrando que vocês, motoristas boiadeiros, estão transportando animais vivos. Então, além do risco para a vida de vocês, você tem outras vidas sendo manejadas por vocês, né? Óbvio que imprevistos acontecem, então é importante que tenha sempre um plano de contingência e emergência para casos de acidentes ou pequenas ocorrências. Furou o pneu, quebrou uma ponta de eixo, algumas coisas assim,
saber exatamente o que fazer, como marcar a via, como sinalizar a via. Tudo isso tem vários e fartos materiais a respeito. Tá? Outra preocupação nossa no dia a dia são com os animais que não devem ser transportados de forma nenhuma. Então, animais que são incapazes de se locomover, animais com dificuldade para se locomover ou de se manter em pé e que não distribui uniformemente o peso nas quatro patas, né? Isso ele vai acabar deitando por conta disso. Animais extremamente magros. Fêmeas no terço final de gestação, vejam que aqui eu dei uma forçada na barra, né? A portaria 365 fala nos últimos 10% da gestação, e eu acho os últimos 10% muito difícil de ser sinalizado, de ser observado até por veterinários experientes. Terço final é mais fácil, tá? Então se a gente consegue identificar o terço final, aí é melhor para a gente ter isso em mente. Tá? Fêmeas recém-paridas ou com bezerros recém-nascidos, animais doentes, lesionados, feridos, fraturados, incapacitados, fatigados, ou que não puderem ser movidos sem sofrimento adicional, e animais com feridas graves abertas ou ainda com pontos de sutura, e por fim, animais com prolapso retal, vaginal ou uterino. Então esses animais não deveriam ser transportados de forma nenhuma, certo? Um animal como esse, por exemplo, ele vai ter sérias dificuldades de permanecer em pé no caminhão. Então, ao longo da viagem, ele vai deitar e, por fim, ele vai acabar sendo pisoteado e gerando perdas financeiras para a fazenda, para o frigorífico, além da perda óbvia em relação ao bem-estar dele, né? Então, esse é um animal para sacrifício imediato. Deveria ser feito na própria fazenda. Então aqui estão algumas das situações onde esses animais não devem ser transportados de forma nenhuma, né? Animais debilitados, prenhes, parindo, com um casco muito machucado, perna muito machucada, prolapso, em geral, animais muito debilitados. Tá? Então devem ser transportados em condições especiais, bezerros em fase de aleitamento, tá? Somente após a cicatrização do umbigo, vacas em lactação com ou sem seus bezerros, isso tem que tomar um maior cuidado, dar mais espaço para esses animais. Animais muito velhos, animais muito fracos, animais cegos dos dois olhos, que vão ter dificuldade de entrar e sair do caminhão. Animais muito reativos ou agressivos, ou que tiveram pouco contato com seres humanos, também vai ser sempre um complicador. São animais que não lidam bem com esse contato com o ser humano. Animais que tenham passado por processos estressantes antes do embarque, como desmama, por exemplo, complicado. O ideal é que seja feita uma desmama lado a lado, esperar um tempo e só depois colocar eles no caminhão. Animais doentes ou que tenham tido contato com animais doentes aí por questões sanitárias. Tá? Identifique sempre os animais que não estão aptos ao transporte. A responsabilidade por essa ação deveria ser da fazenda, tá? Dos proprietários dos animais e dos encarregados do embarque, sempre. Então, para o motorista é muito complicado ele chegar, não vou embarcar tal animal ou não vou transportar esse animal. Essa decisão, normalmente, ela ocorre por conta da fazenda. Então, é importante que a fazenda tenha isso sempre em mente. Tá? Bovinos geralmente viajam em pé, com exceção dos bezerros, que costumam deitar. Então, se tiver algum problema de locomoção, fatalmente ele vai deitar e isso vai comprometer a qualidade da viagem. Ele vai ser pisoteado por outros animais maiores. Tá? Redobrar atenção durante o transporte de animais aptos, mas que estejam com algum comprometimento. E em caso de dúvida sobre a aptidão e saúde desses animais, consulte um veterinário, um especialista. Tá? Outro tema abordado durante o transporte é em relação ao conforto térmico. Dificilmente no Brasil nós teremos situações onde esses animais podem ter hipotermia. Né? É difícil de acontecer, já aconteceu, mas é bem difícil, é bem diferente essa situação. No geral, nós temos mais problemas com hipertermia. Né? Então, o que significa isso? Significa que a temperatura ambiente está acima daquela ideal para o animal, onde ele estaria naquele estado de homeotermia. Tá? Em caminhões boiadeiros, a gente tem que lembrar sempre da situação em que, cada vez mais fechados as laterais, a única forma de circulação de ar para eles é com o caminhão em movimento, e ela vem por cima. Né? Então a parte de cima, normalmente, é a parte onde está mais resfriada. Tá? Então, no caso dos caminhões de 2 andares, de duplo piso,
esse ar vem circulando por cima e ele entra de novo por trás. Isso, obviamente, se esse caminhão, a parte traseira, tiver alguma abertura, senão nem ali ele entra. E aí eu tenho os nossos hotspots, né, ou pontos quentes, ou pontos frios no caso da época de frio. Normalmente os pontos quentes são aqueles onde fica localizado exatamente atrás da cabine, e a parte da barriga, no segundo andar embaixo, entre os eixos, que é onde o ar não consegue circular bem. Como pontos frios, nós teríamos justamente os lugares onde a ventilação é mais forte, lá, ali bem em cima, na parte inicial da carreta, e na parte final, que é onde o vento volta fazendo os redemoinhos. Tá? Esse ocorre pouco no Brasil. Para bovinos, quase não existe esse problema. Como é que a gente reconhece se esses animais estão sentindo frio ou calor? Bom, se ele estiver com frio, ele vai estar com tremor muscular, como no nosso caso também, a gente fica tremendo, e pelos arrepiados. Mesma coisa também com a gente consegue ver pelos arrepiados. No caso do calor, que é mais frequente, aí a gente consegue perceber através da respiração curta e rápida, né? Ele está ofegante, com a língua para fora normalmente, né? Então respiração com a boca aberta, e muita salivação. O animal que está salivando também está sentindo um calor maior. Ele tem uma certa letargia, uma dificuldade de se movimentar, ele está ali meio lento, e olhos fixos e vidrados, tá? Ali sem muita esperança, né? Parece um caso de desesperança de estar observando e não ver saída para aquela situação que ele está sentindo, certo? Então esses são animais que estão sentindo muito calor. Outra coisa que afeta isso diretamente é a densidade, né? Quanto mais apertados os animais estão dentro de um compartimento ou dentro do caminhão como um todo, maior é a chance dele ter problema com calor, né? E isso entre outros. A densidade muito grande também, muito apertado, esses animais vão ter problemas para fugir do aperto, deitar e acabar sendo pisoteado. Então é importante que o motorista, boiadeiro, conheça as medidas do seu caminhão, tanto altura, largura e comprimento de cada compartimento. Tá? Por que isso é importante? Porque existem alguns trabalhos que mostram qual é o dimensionamento correto para cada uma deles. Então essa tabela aqui foi uma adaptação de 2 trabalhos diferentes, em relação à Nelore do Stavros, em relação ao cruzado são regras da União Europeia, tá? Para os animais de lá. Então vocês vejam que quanto mais pesado o animal, maior é o espaço que esse animal precisa em termos de comprimento do caminhão. A largura é fixa no Brasil, então você não tem muita alteração em relação a isso. Então aqui a gente consegue medir somente o comprimento para poder saber quanto de espaço cada animal ocupa. Tá? Então, baseado nisso, eu fiz uma tabelona onde se tem várias situações diferentes, caminhões, veículos com 2 compartimentos, 3 compartimentos, ou biarticulado com 4 compartimentos, e as medidas médias de cada um deles. Tá? Então, aqui eu me baseei numa pesquisa que nós fizemos, levantando mais de 200 veículos para saber a medida deles. Então aqui eu peguei a média de cada um. Então vamos pegar aqui nesse de 2 compartimentos, compartimento 1 com 4,25 metros e 25 centímetros, o primeiro compartimento, o segundo compartimento com 5,72. Então, no caso de transportar animais de 550 quilos Nelore, ele vai precisar de 54 centímetros de comprimento por animal, ou seja, eu poderia carregar 7 animais no compartimento da frente e 10 animais no compartimento de trás, certo? Se eu somasse as 2 dimensões, 4,25 e 5,72, eu teria um falso número, né? Se eu dividisse por esse ponto 54, eu teria 18 animais cabendo no caminhão inteiro. Muitas transportadoras fazem essa conta, né? Então ela pega o caminhão inteiro, a carreta inteira, e aí dividem pelo espaço necessário. Acaba pondo um animal a mais do que o que cabe realmente, né? Porque eu não tenho como condição de colocar meio animal no compartimento da frente, meio animal no compartimento de trás, né? E isso serve para todas as outras
dimensões, né? Então, no de 3 compartimentos, mesma coisa, 17, 18, a única coisa que tem um compartimento a mais para dividir. E no biarticulado caberia também 30 animais na divisão correta dos compartimentos e 31 se eu somasse todas as dimensões. E tudo isso eu estou falando para um animal da raça Nelore. Por quê? Tem diferença. Porque o Nelore ele é de mesmo peso do que um cruzado europeu, ele é mais estreito e mais alto, então ele vai ocupar mais espaço de altura do que de largura, né? Já para um europeu, ó, a dimensão seria diferente, 14, 15, no caso de 3 compartimentos, e 25 no biarticulado, ou seja, 3 animais a menos na primeira situação, 2 a menos na segunda situação e 5 a menos na terceira situação, no terceiro tipo de veículo, né? Mostrando que realmente esse animal vai ocupar mais espaço ali, e isso vai ser um problema, certo? E por que isso é importante? Porque quanto mais apertado está o animal dentro do veículo, mais incomodado ele fica, maior chance de brigas, obviamente, mas também maior chance dele deitar para tentar fugir do aperto. Quando ele deita, depois ele não consegue levantar, porque o espaço é ocupado e aí ele acaba sendo pisoteado, maior número de hematomas. Quando está muito frouxo, ele também é um problema, isso também é um problema, porque o animal não tendo onde encostar um do lado do outro, um no outro animal, ele acaba caindo com mais facilidade. O veículo faz uma curva, o animal cai porque ele não tem onde se apoiar, acaba caindo. Então também a quantidade de hematomas é maior quando a carga está frouxa. Quando a carga está ideal, eu vou ter ali menos hematomas em relação a esses dois da ponta, tá? Com relação a pH, quanto mais apertado, mais estresse, porque maior a quantidade de briga. Se tiver mais frouxo, eles brigam menos. Então aí nesse caso, aí é uma subida única, né? Então não tem uma curva em formato de U, e sim uma subida linear, tá? Então quanto menos animais ali dentro, menor o estresse, menor o pH. Quanto mais animais, maior o estresse, maior o pH, tá? Aqui um exemplo de vídeo disso, tá? Deixa eu passar aqui para vocês. Nesse caso, é uma situação onde eu tenho os animais com muito espaço, tá? Então eles têm muita chance de se bater, de cair ali. A vantagem, nesse caso, é que os animais são da raça Angus ou Brangus, eles têm uma força muscular muito maior, então ele consegue, mesmo nos momentos de aceleração ou freada, de se manter em pé. O vídeo está acelerado, caso vocês não tenham notado ainda, só para que a gente não perca muito tempo, mas dá para perceber a movimentação desses animais, porque tem realmente muito espaço ali dentro, tá? Outra coisa que influencia na quantidade de contusões é se no momento do embarque eu tenho alguém ali para fazer uma supervisão de embarque, né? Se eu tenho o supervisor, a tendência, esse é um trabalho da SOCOM, lá em Goiânia, quando eu tenho algum supervisor fazendo essa avaliação, a quantidade de hematomas leves, médios e graves é bem menor do que quando eu não tenho supervisão. Isso indica o quê? Que esse supervisor ele é responsável, além de melhorar o manejo, né, ele vai falar, não faz isso, não bata nos animais, não corre com o gado, ele ainda tem a possibilidade de, se ele constatar que a carga está muito apertada, ele pode tirar um animal dali de dentro. Normalmente, se eu não tenho esse supervisor, somente os vaqueiros, eles vão cumprir o que está escrito na nota fiscal, na GTA, né? Então, se a GTA fala de carregar 20 animais, vai carregar 20, porque é o que está lá, e ele não tem essa liberdade para fazer essa alteração, tá? Então, é importante que tenha um supervisor acompanhando o embarque com poder de decisão, tá? De poder tirar animais nesse caso. Tirar, não tem problema nenhum. Se eu for com nota a mais, faz um estorno de GTA lá na frente. O que eu não posso fazer é colocar animais a mais dentro do veículo, tá? E às vezes isso acontece, o pessoal tira animal de um veículo e coloca em outro, né? E aí fica um veículo transportando um a mais, um veículo transportando um a menos. O certo seria você retirar, e retirar mesmo, não colocar em outro lugar, tá? Outra preocupação é com relação à altura desses animais. Algumas propriedades trabalham com uma genética de animais mais pernaltas. Quando eu vou transportar isso em caminhões de 2 andares, principalmente em alguns
Compartimentos, isso é um problema, o animal viaja raspando as costas o tempo inteiro, e isso machuca muito ele vai deitar para fugir do machucado e acaba sendo pisoteado. Ou ele começa a forçar tanto a lataria, que quebra a lataria, pode cortar as costas dele, ou simplesmente ele tenta saltar de lá, pular de lá, para fugir dessa situação. Tá? Então aqui nesse caso a gente vê o que isso gera de perdas econômicas e de bem-estar, né? O animal que fica todo machucado de tanto esfregar as costas aqui, eu praticamente perdi metade dos dois contrafilés, do contrafilé direito e do contrafilé esquerdo, de tanto que o animal se esfregou ali. Ou seja, eu descaracterizo uma peça inteira por conta desses machucados, tá? Dessas contusões. Existe uma outra deliberação do CONTRAN de 2019 que permite hoje que alguns veículos possam transportar com uma altura maior, né, de 4,70, sem necessidade de liberações especiais. Alguns veículos, os veículos novos já vêm com essa dimensão já acertada, os veículos mais antigos é necessário fazer uma adaptação. Essas adaptações fazem essas gaiolinhas, principalmente no compartimento da frente, mas não resolve o problema do compartimento atrás e embaixo, né? Aquele vai continuar sempre com altura mais baixa, porque eu tenho uma maior dificuldade de subir o piso ali, né? E aí eu continuo com um andar mais baixo, os animais raspando as costas o tempo inteiro. Como requisitos dos veículos tem essa resolução do CONTRAN de 2017. Quem tiver alguma dúvida, quiser acessar, pode acessar por esse QR Code. Tá? Tem algumas informações gerais que são importantes de serem faladas. Esse veículo tem que ser construído ou adaptado e mantido de forma a evitar sofrimentos desnecessários a ferimentos, bem como minimizar a agitação dos animais, a fim de garantir a manutenção de vida e do bem-estar deles. Esse veículo tem que ser resistente, compatível com o peso e movimentação dos animais transportados, tem que permitir a circulação do ar em todo o interior, justamente para não cozinhar esses animais aí dentro, possuir piso antiderrapante, possuir laterais e tetos que protejam contra a fuga, queda, não pode enfiar a pata para fora, não pode jogar dejetos no meio da rua, tem que dispor de meios de proteção para minimizar o efeito de temperaturas externas, possibilitar fornecimento de água caso seja necessário. Então, essas são as recomendações de veículos, tá? De transporte de animal vivo, os vetáveis. É importante que tenha essa marcação, né, atrás, atenção, transporte de animais vivos, e um número de emergência para ligar caso ocorra algum tipo de acidente, ou principalmente aqueles em que o motorista não tiver mais condição de passar as informações, né? Às vezes acontece ele desmaiar ou até mesmo falecer. Então é importante que tenha um número ali para o pessoal que está passando na via poder pegar o telefone e para quem ligar, o que deve fazer, como deve sinalizar a via, entre outras coisas. Tá? Existem vários tipos de veículo para transporte de gado, caminhões de 2 andares, truque, carreta estendida, Romeo e Julieta ou biarticulados. Cada um deles tem suas respectivas facilidades, dificuldades, número de animais que devem ser colocados ali dentro, mas algumas preocupações são únicas, independe do tipo de veículo, né? A gente vai estar sempre preocupado com a manutenção dele, se tem buracos no assoalho, se tem buracos onde o animal possa enfiar a perna, enfiar a cabeça, se o pneu está careca ou não, se a grade está quebrada, se tem parafuso proeminente. Tudo isso independe do tipo de veículo, né? Então são preocupações que a gente tem que ter. Se a porteira está bem posicionada, muitas vezes a gente se depara com situações muito peculiares. Por exemplo, essa aí, durante um transporte, foi constatado que tinha um pneu dentro, viajando junto com os animais ali dentro. Quando perguntado, o motorista, o pneu estava barato, eu acabei comprando e coloquei ali dentro. E aí quando você pergunta por que ele não amarrou isso em cima do caminhão, a resposta é sempre, a estrada era muito ruim, a chance dele perder o pneu ia ser grande, então ele pôs dentro, que dentro ele não ia perder o pneu. Mas dentro ele tem os animais ali tropeçando e caindo o tempo inteiro por conta de qualquer objeto que seja colocado ali dentro. Então
Não se deve transportar junto com os animais nada, nem tambor, nem pneu, nem motor, nem sela, nem nada que possa fazer com que esses animais tropecem e caiam e gerem mais pisoteio. Tá? Então o piso tem que estar limpo também, sem buracos, sem grade solta, sem grade quebrada, preferencialmente os parafusos da carroceria devem ser lisos ou arredondados, de maneira a não machucar o couro dos animais também, e nenhuma lata, né, esses caminhões de ferro, que esteja para dentro, que possa cortar os animais. Tá? Então, nesse caso, até foi por conta de um animal grande forçando ela o tempo inteiro, acabou se rompendo, e na hora que ela dobrou para dentro, ou seja, todo animal ali riscava feio, machucava feio as costas nessa lata que estava cortante. Tá? Buracos do lado onde os animais possam enfiar a cabeça não deve ser feito. Também tem gente que exagera nesse sentido e aí vai lá e tira todos os buracos, né? Todas as frestas, todos os vãos. E aí a dúvida fica como que o motorista vai poder fazer a avaliação dos animais se estão deitados ou não, se eles estão bem ou não, se você não tem nenhum tipo de espaço para a pessoa observar, né? Normalmente não faz. Ele embarca e do jeito que ele embarcou, ele traz os animais até chegar no frigorífico, até chegar na outra fazenda, sem fazer verificação hora nenhuma. Porque por mais que ele diga, não, eu posso subir no caminhão para fazer, pode, mas é difícil fazer e quase nunca faz. Tá? Então, deve ter pelo menos alguma abertura, essa abertura de no máximo 5 centímetros, justamente para os animais não enfiarem a perna ali, ou nenhuma outra parte do corpo deles. As porteiras devem ser sempre feita manutenção, com regularidade. Uma porteira quebrada durante o transporte é muito pior de ser arrumada do que se eu tivesse feito isso antes de embarcar. Né? Imagina, eu ter que consertar uma porteira, encaixar ela de novo no trilho, arrumar a corda, com animais ali dentro junto. É sempre um transtorno. Então, o ideal é que essa manutenção seja feita previamente, tá? Justamente para evitar situações como essa, onde a porteira saiu do lugar, porque a madeira enxugou, o trilho ficou mais largo e ela consegue sair com uma certa facilidade. O animal bate ali e ela já sai do trilho. Né? Então, não é esse tipo de porteira que a gente gostaria de ter. Tá? Não jamais jogar a porteira em cima de animal, nem para apartação. Né? Nesse caso, foi sugerido ou foi solicitado ao motorista que fizesse a apartação desses dois animais, mas apartações não devem ser feitas no veículo boiadeiro. Tá? Se veio misturado vaca com boi, essa apartação tem que ser feita lá na fazenda ou no frigorífico. O tipo de porteira do caminhão não é própria para isso. Tá? Toda vez que eu desço a porteira, eu não vou segurar o animal, ele vai jogar a porteira para cima, vai passar, e vai passar raspando, se machucando, com risco ainda de quebrar a porteira. Tá? Então, apartações não devem ser feitas e também essa porteira não deve ser usada para parar a movimentação de um animal que já passou. Tá? Se ele já passou, deixa passar. Se eu jogar a porteira em cima dele, não vai resolver o problema. Tá? Até porque gera esse tipo de contusão aí, no contrafilé, dor e sofrimento para o animal ao mesmo tempo. Tá? Então, o que a gente está esperando não é nada muito mirabolante, é sempre um piso limpo, com uma grade bem presa no chão, superfície antiderrapante que seja eficiente. Tá? E o passo a passo para o embarque consiste de planejamento, documentação, isso são responsabilidades da fazenda, chegadas em horários definidos, estradas em boas condições, instalações em boas condições, definir a função de cada vaqueiro e em número suficiente. Né? Então, se eu preciso fazer um trabalho que vai ser mais demorado, eu tenho que colocar os vaqueiros antes, às vezes até fazer no dia anterior, certo? A apartação no curral, se for mais do que 50% do lote, apartação no curral. Se for menos de 50% do lote, eu posso fazer essa apartação lá no piquete ou no curral do confinamento. Eu vou tirar 30 animais de um lote de 100. Eu não preciso levar os 100 no curral, eu tiro 30 lá no pasto ou no piquete. Tá? E trazer os animais próximos ao curral com antecedência. Se esse manejo for muito demorado,
O ideal, de novo, é fazer ele no dia anterior. E aí, no dia do embarque, esses animais já estão todos separados, marcados, identificados. É só embarcar. Ele vai estar muito mais descansado. A viagem, no caso dele, vai ser muito mais tranquila. Né? Para quem acha que isso faz perder peso, façam as contas, façam um teste. Vocês não precisam acreditar em mim. Façam um teste. Leva um dia antes, faz todos os manejos, deixa identificado, devolve para o pasto ou para o confinamento, e no dia do embarque só traz e embarca. Vocês vão ver como o resultado vai ser diferente. Óbvio que o manejo tem que ser bom. Se o manejo for ruim, quanto mais vezes você levar, mais pancada esse bicho vai tomar, pior vai ser. Mas se o manejo for bom, trazer várias vezes não vai atrapalhar absolutamente nada. Então, tenha em vista a quantidade de veículos para não ter excesso ali na hora. Muitos motoristas ao mesmo tempo vão gerar bagunça, né? O pessoal não sabe muito o que fazer, se posiciona errado, vai estar posicionado no lugar errado ali, né? A condução desses animais para o curral deve ser feita com calma, sem correria, sem grito. Quando você faz desse jeito, o gado vem ao passo, ele vai estar muito mais descansado. Depois que ele entra no caminhão, ele deita menos, tá? Porque ele veio descansar. Agora, se eu venho do pasto, correndo, cachorro gritando, cachorro mordendo, gente gritando, isso vai, obviamente, gerar mais problemas para a gente. Tá? O animal vai entrar no caminhão reativo, cansado, vai deitar, vai ser pisoteado, e tudo isso gera perdas e problemas de estresse. Tá? Uma vez que eles estão dentro do curral, já deixo a quantidade separada que vai caber em cada caminhão. Então, se eu tenho um caminhão de 20, já tem 20 ali separado, um caminhão de 27 tem 27 separado. Na hora que o caminhão encosta, é o de 20 ou de 27, embarco a quantidade que cabe em cada compartimento de cada vez. Tá? Então, esse é um outro problema. A maioria das fazendas, o embarcador parece que é uma estrutura supérflua. Não usa muito, não usa só de vez em quando, e o pessoal vem gastando dinheiro fazendo outras estruturas no curral ou na própria fazenda. Na hora que chega no embarcador, acabou o dinheiro, o pessoal vai lá, finca alguns paus, atravessa outros, enche de pedra e acha que está tudo certo. Sendo que, na verdade, o dinheiro só entra na propriedade depois que o boi sai. Eu preciso justamente dessa estrutura como uma das mais importantes de toda essa cadeia de produção. Quanto mais facilitado é o embarque dos animais, melhor vai ser o resultado lá na frente. Tá? Então, embarcadores abertos, tortos, com piso, caminhão atolado na saída do embarcador, que eu já vi acontecer, sem porteira, piso muito inclinado, animal que se joga, animal que pula, animal que escorrega, embarcador com vista, né? Essas tábuas de comprido, elas acabam fazendo com que os animais muito gordos batam dos dois lados e vai gerar contusão na ponta da alcatra, né, com perdas por conta daquelas duas tábuas que são colocadas ali. Então o ideal é que você tire isso, deixe liso a passagem, principalmente para esses animais mais largos, tá? Mais gordinhos. Então um bom embarcador é aquele que tem uma curvinha leve, rampa de no máximo 20 graus, a gente fala da preferência de 12 graus de inclinação, último lance em nível, piso antiderrapante, paredes completamente fechadas e porteira no final. Tá? Essa porteira no final, ela vai servir para não ter que ficar descendo porteirada no lombo do boi o tempo inteiro. Tá? Então facilita também o nosso trabalho. Aqui de novo, vídeo acelerado, os mesmos animais que estavam no caminhão naquele outro vídeo. Então é trazida a quantidade de animais que caberia dentro de cada compartimento, né, nesse caso. Então, compartimento do meio, essa quantidade de animais. Ali eu estou conversando com o motorista justamente para explicar isso para ele, que a gente vai colocar a quantidade de animais para o compartimento. A passarela vira a parede de um lado, nesse embarcador diferente. A porteira vira a parede do outro lado, e os animais são embarcados com calma, sem correria, sem grito, usando bandeira. Você vê que os animais são bem mansos, eu estou posicionado lá dentro, e o motorista usa a porteira de correr para impedir que os animais voltem de dentro do caminhão. Então, facilitando
bastante o nosso embarque. Tá? Aqui, numa outra situação, numa fazenda um pouco maior, bem maior, a mesma situação, embarcador completamente fechado, rampa suave. Neste caso, não tem nem a porteira do final, a porteira é um pouco mais para trás, ajuda bastante, mas o ideal é que ela fosse lá no final. E nesse caso também não tem o último lance em nível. Tá? O último lance em nível é para o animal poder chegar no caminhão, sentir o cheiro e no peso dele não puxar ele para trás de volta. Tá? Mas nesse caso dá para perceber que com um manejo bom a gente consegue resolver esses pequenos detalhes que estão faltando no caso desse embarcador aí. E tudo sem a utilização de bastão elétrico. Tá? A maioria dos embarques dá para fazer sem a utilização do bastão elétrico. Muita gente, não consigo fazer. Consegue sim, é só ter paciência, calma, dá para ver, posicionado no lugar correto, dá para fazer. Tá? Aqui mesma coisa, embarcando os animais com calma. E agora esse é o outro compartimento. Né? Então, aquele vídeo anterior estava mostrando o embarque do compartimento do meio, nesse o compartimento de trás. Então, embarcou um compartimento, fecha a porteira, ajeita a carga. Embarcou outro, fecha a carga. No último, fecha a carga. E assim vai. Então, cabe 5 na frente, vai 5. Cabe 9 no meio, vai 9. Cabe mais 5 aqui atrás, vai os outros 5 ou 4. Aí depende de cada dimensão de caminhão. Tá? Como condições especiais para o embarque. Bovinos que tenham chifres muito grandes, animais que tenham diferentes tamanhos, bovinos que são de lugares desconhecidos, né? Eles não se conhecem. Eu vou pegar 5 animais num retiro, mais 5 no outro, mais 7 no outro para fazer a carga. Isso vai ser um problema, né? Então a gente tem que pensar em condições especiais, ou tentar separar eles lá dentro, não misturar animais com chifre do sem chifre, bovinos muito fracos, fêmeas gestantes e bezerros, viagens em condições climáticas extremas ou viagens muito longas. Tudo isso a gente tem que pensar, às vezes, em definir espaçamentos diferentes, colocação de piso ali diferente, alguma coisa que auxilie nesse processo. Tá? No geral, as rodovias brasileiras elas têm uma condição ruim. Né? Esse aqui é um levantamento da CNT de 2020 e 2021. Eu não encontrei de 2022, imagino que não tenha sido feito. E mostrando que de 2020 para 2021, no geral, no Brasil, as estradas pioraram, né, de 59% para quase 62%, na condição regular a péssima. E os piores lugares para estradas foi justamente a região norte. A região centro-oeste melhorou de um ano para o outro, mas continua entre as mais altas, a região sul e a região nordeste. Tá? Então, os piores lugares para se transportar. Isso a gente está falando de estradas asfaltadas. Tá? Nas estradas não pavimentadas, a situação é muito pior do que isso. Né? E é o que normalmente o pessoal encontra nas fazendas. Né? Ele vai chegar ali na fazenda e encontrar situações que, de muitas vezes, o caminhão fica atolado na saída do embarcador. Né? Lugares onde não dá para passar numa ponte com um carro. Imagina com um caminhão carregado de boi. São situações muito comuns da gente ter no Brasil mesmo. Outra preocupação que nós temos e que a gente não tem nenhum respaldo é com relação a pontos de apoio. O Brasil tem pouquíssimos lugares credenciados para ponto de apoio, alguns no norte, outros no norte do Mato Grosso, para onde você possa desembarcar animais, deixar eles passarem a noite, reembarcar eles no outro dia. No site do Ministério da Agricultura a gente acha, mas bem pouquinhos, e nessas regiões que eu estou falando para vocês. Alguns nem são credenciados, né, e pode ser usado, mas muito pouco. Então falta ponto de apoio, falta às vezes até a consciência de que esses veículos, quando param numa sombra próximo do restaurante, tem sempre alguém que pede para tirar, porque está perto do restaurante, né, vai conferir mau cheiro ali pro pessoal que está comendo. Então é sempre uma situação conflituosa nesse sentido. Seria interessante que alguns locais fizessem estruturas
para esses animais, né, bovinos também, mas suínos são os que mais penam com isso, né? Normalmente o caminhão que carrega suíno, ele para bem distante do restaurante, na hora que o motorista vai parar para almoçar, e normalmente no sol, né? Então, também um outro problema que a gente enfrenta. Num trabalho que a gente realizou em 3 plantas frigoríficas diferentes, todas elas no Sudeste, a gente verificou que 40% dos motoristas alcançou mais de 120 km por hora em algum momento da viagem, 75% deles mais de 100 km por hora, em alguns chegou ao limite máximo de 150. Nas 3 unidades frigoríficas, algum motorista chegou a 150 km por hora. Tá? Então, com boi dentro, isso é inaceitável. O ideal era você viajar na velocidade regular, ali de no máximo 80 km por hora. A média seria perto dos 60, como realmente está ali, mas nunca passando de 100. Né? Então a gente percebe que, às vezes, essa pouca, não sei se conhecimento dos motoristas ou falta de preocupação da parte deles, que é correr demais para poder chegar logo para pegar o próximo frete, enfim, o porquê são vários. O que nós precisamos é regulamentar isso melhor, tentar reduzir isso daí, porque isso, além de problema com os animais ali dentro, ainda é risco de acidente, né, fatal para várias pessoas que estariam envolvidas nele. Tá? Lógico que a gente sabe que quanto mais demorada uma viagem, maior é a chance de ter contusão, né, maior é o número de hematomas, consequentemente, maior o número de perda em quantidade e qualidade de carne, mas não é por isso que a gente vai correr com isso. Né? O ideal é que você pegue raios de buscar animais em distâncias menores. Então, nós temos no Brasil frigoríficos distribuídos ao longo de todo o território nacional. Então é importante que a distância máxima de pegar boi seja ali ao redor do frigorífico, no máximo 200 km, para a gente poder ter essa melhor distribuição, menos tempo de viagem, consequentemente menos hematomas. Tá? Viagens longas com estradas ruins tem uma tendência a causar esse tipo de contusão ali no popão, né? Esse é um exemplo de vaca, então vaca ali com um machucado no popão, ela tem um machucado nas costas também, a da esquerda. Então, viagens longas, estradas ruins, o animal vem chacoalhando ali, batendo, raspando o popão o tempo inteiro na parte de ferro do caminhão, que às vezes a gente não consegue nem pôr a mão, de tão quente que tá. Imagina o bicho viajar o tempo inteiro ali raspando. E como consequência, essa contusão ali no popão muito grande, muito grave, com perdas no lagarto do animal, fora o sofrimento que ele passou durante todo esse trajeto. Tá? Outra informação importante para vocês é de que quando eu tenho animais que chegam caídos ao frigorífico, eu tenho um aumento de 52% nas contusões de carcaça, certo? Então, isso mostra para a gente a importância que é os animais viajarem em pé durante todo o trajeto. Tá? Então, quando eles deitam, eles são pisoteados e isso acaba gerando contusões. Na hora de desembarcar os animais, mesma preocupação da saída, os veículos devem ser posicionados na sombra, né? Óbvio, tem frigoríficos que não têm essa possibilidade, mas nesses casos a minha preocupação tem que ser sempre em executar o desembarque o mais rápido possível, tá? Justamente para que esse gado não fique ali parado, lembrando que o veículo só refresca se o caminhão estiver em movimento. Se o caminhão estiver parado, aquilo vira uma panela de pressão, fezes mais amônia, mais o calor envolvido, animais desmaiando e sendo pisoteados. Então, parou na sombra, não tem acesso à sombra, desembarque o mais rápido possível. Tá? Na hora de encostar o veículo no embarcador, olhar a altura do veículo em relação ao embarcador, se não tem desnível, se não tem buraco formado justamente de tanta pancada que o caminhão acaba executando ali naquele lugar, e nenhuma estrutura que o animal possa enfiar a pata
ou a cabeça, tá? Se eu tenho o animal deitado na saída do embarcadouro, o ideal também é que ele seja levantado antes de eu abrir a porteira, né? Então a gente pensa assim, ah, não, vou abrir a porteira, que aí ele vai ver a luz e vai levantar, né? Se ele demora para fazer isso, ou se ele não levanta simplesmente, os outros animais acabam passando por cima dele, né? Ali, ó, nesse caso, ele demorou para levantar e os outros animais vão passando por cima dele. E nesse caso, ele além de estar sendo pisoteado, os animais que estão passando por cima estão batendo as costas na porteira em cima. O espaço ficou diminuído, o animal tem que saltar para poder sair e ele acaba batendo as costas em cima. Então os dois estão tendo hematomas, né, contusões. Então ali dor e sofrimento para o animal que estava deitado e ali a marca à direita, a marca do pisoteio dele, então perda quantitativa e qualitativa de carne ao mesmo tempo que eu tenho dor e sofrimento desses animais. Tá? Já falei sobre essa recomendação de não jogar porteira em cima de lombo de boi. Normalmente o pessoal faz isso para poder apartar animais que estão misturados no caminhão, ou quando ele não quer que passe dois, mas aí nesse caso ele substitui um hematoma por outro e gera essa contusão no contrafilé. Nesse caso aqui, é uma situação onde o motorista está agitando os animais para sair o mais rápido possível. O vídeo está acelerado também, só para que a gente tenha uma noção. Então, na hora que ele vai lá no fundo e começa a agitar o gado na porteira, o gado sai desembestado e tenta passar dois ao mesmo tempo num vão que não cabe esses dois, né? Então, nesse caso desse vídeo, o hematoma gerado foi na paleta, mas poderia ser aqui atrás, na ponta da alcatra, gerando essa contusão desse jeito em dois animais diferentes, né? A mesma ideia, não agitar os animais. Uma vez aberta a porteira, eu mostro a saída para o primeiro animal que está na frente e sigo o fluxo, tá? Na hora que o último animal estiver saindo, eu abro a porteira do próximo. Na hora que o último animal estiver saindo, eu abro a porteira do próximo. E aí eu finalizo o desembarque dessa forma. Se eu vou lá no fundo e começo a agitar todos os animais para vir para frente correndo, fatalmente eles vão tentar sair os dois ao mesmo tempo e bater de cada lado. Tá? O piso do desembarcador é muito importante para que não tenha escorregões. Esse foi um escorregão até relativamente pequeno, mas no geral, quando você passa de uma parte onde a superfície antiderrapante é boa para uma que a superfície antiderrapante não é boa, é comum que o animal escorregue e caia de lado, né? Então ele chapa de lado e aí a tendência é que a contusão fique dessa forma mais grotesca, né? Maior, mais profunda até. Tá? Uma vez que foi realizado o desembarque, é importante que o motorista faça uma avaliação do seu próprio veículo, né? Então foi lá, desembarcou, lavou o caminhão, ele pode verificar as condições do seu veículo e dessa forma ele também será o responsável por manter o caminhão bem arrumadinho. Tá? Uma vez que desembarcou, vá lá e faz essa verificação. No geral, os frigoríficos também fazem isso, tá? Só que eles fazem por amostragem. É importante que o motorista faça isso, porque se esse caminhão chegar com qualquer problema, buraco no assoalho, buraco na estrutura lateral, na fazenda, a fazenda tem total liberdade de simplesmente mandar voltar. Ó, não vou embarcar nesse caminhão com esse buraco no meio, né? E aí o motorista vai ter perdido a viagem. Então é importante que ele conheça o seu próprio veículo. Tá? Como sugestões que eu dou para o processo de embarque e desembarque de uma forma geral, tenham sempre planos de contingência. Tá? Criação e uso de pontos de apoio. Acompanhamento da frota, saber onde o veículo está, se ele está quebrado, se não está quebrado. Tem veículos que têm sistemas de avaliação disso via satélite. É muito melhor do que via celular. O celular em alguns pontos não pega sinal. É mais caro, mas me dá uma segurança maior. Tá? Inspeção regular dos veículos e treinamento dos motoristas boiadeiros. São coisas que ficam aí como sugestões para que a gente tenha sempre um transporte bem feito. Como exemplo, existe esse projeto aí do professor Zanella, no estado de São Paulo, onde ele trabalha em conjunto com as praças de pedágio e a Polícia Rodoviária Federal, onde essas pessoas têm treinamentos regulares para saber o que fazer, né, em caso de acidente com um veículo transportando animais. Tá?
Então eles têm lá todos os equipamentos, às vezes para cercar o caminhão, para cortar a lata, para tirar, para fazer um transbordo. E isso é importante que seja de conhecimento desses profissionais, para que a gente evite situações como já ocorreram no passado, de polícia rodoviária dando tiro em boi no meio da rodovia, matando porco de qualquer jeito, suíno de qualquer jeito na rodovia, e tudo isso, obviamente, com prejuízos gigantescos para o bem-estar, além do risco de machucar pessoas que estão transitando na via. Tá? Como causa final, né, o abate emergencial ou a eutanásia desses animais no veículo boiadeiro, ela deve ocorrer sempre que eu tiver alguma situação onde o animal não possa ser retirado de lá por meios próprios. Então, se ele não anda ou se ao caminhar ele sofre ele tem sofrimento adicional, esse animal deve ser eutanasiado ali dentro do veículo, tá? E aí, para isso, eu tenho que retirar os animais que estão no mesmo compartimento que ele. Então, se ele está no último compartimento lá do fundo, eu tiro todos os animais. Se ele está no do meio, eu vou tirar só os da ponta e os do meio. Se ele estiver aqui no final, eu tiro só esses e eu só vou desembarcar os outros animais logo após a execução da eutanásia. Tá? Como que é feito isso? Bom, o animal tem impossibilidade de andar. Já foi tentado levantar ele de várias formas, com bandeira, passando ponto de equilíbrio dele, com utilização de bastão elétrico, e mesmo assim esse animal não levantou de forma nenhuma. Nesse caso, então imagina que essa situação que está ocorrendo ali é dentro do caminhão, foi retirado os animais de dentro daquele compartimento que ele está. Um técnico do frigorífico, né, um funcionário do frigorífico especializado, né, treinado para isso, vai lá, faz o abate de emergência com essa pistola de dardo cativo, faz a checagem dos sinais, né, respiração rítmica, piscar espontâneo, para saber se esse animal está consciente ou não está inconsciente, e aí sim faz a sangria dele de 3 a 5 minutos. Lembrando que a sangria, de um modo geral, ela é feita com 3 minutos, com o animal pendurado, né, na nória, ali no gancho. E com ele deitado, essa sangria, obviamente, vai demorar mais tempo. Então, a sugestão que eu dou é que ela seja feita de 3 a 5 minutos, mas tendencioso para os 5, por conta dessa dificuldade da sangria ocorrer totalmente com ele deitado. Tá? Então, primeiro passo, a insensibilização, primeira foto lá, checagem dos sinais. Eu gosto de usar esses dois, são bem interessantes, respiração rítmica e piscar espontâneo ou reflexo ocular, é a mesma ideia, e por fim a sangria de 3 a 5 minutos. Tá? Essa é a ordem correta. Então, pessoal, todo esse manejo racional pré-abate, ele começa lá na fazenda, na escolha dos animais, leva-se para o curral, faz a separação de quem vai e quem não vai, embarque, passa pelo transporte, chegada no frigorífico, desembarque, acomodação nos currais do frigorífico, condução até o box de atordoamento, para a gente ter, além de uma carcaça de qualidade, um manejo respeitando os limites dos animais. Tá? Então é muito importante que essas etapas sejam seguidas, cada uma delas com a sua dificuldade, com a sua facilidade, mas para atingir o objetivo comum, que é ter esses animais na melhor forma possível, né, com o menor sofrimento possível. O estresse também afeta a qualidade de carne, né? Então, manejos errados, manejos de qualquer jeito, além das contusões, eu vou afetar a descaracterização de peças e também o pH. Em relação ao pH, quando eu tenho o músculo, o animal vivo, né, ele tem um pH neutro, ao redor de 7. Quando esse animal morre, existe a quebra do glicogênio, né, e esse glicogênio faz existir a produção de ácido lático. Esse ácido lático é o principal responsável, pela queda do pH. Tá? Quando eu não tenho glicogênio, seja a estresse prolongado, uso de bastão elétrico excessivo,
transporte prolongado, jejum prolongado, brigas e montas devido à mistura de animais, o glicogênio é consumido antes da morte do animal. Quando ele morre, eu não tendo glicogênio no músculo, o pH para no nível mais alto. Isso gera uma carne que a gente chama de DFD, dura, seca e escura. Né? É aquela famosa sola de sapato, parece que ela já está cozida, a carne. Aí comparando as duas, né? A diferença entre a carne DFD e a carne normal. Tá? Fora as descaracterizações de peças devido a manejos realizados de forma errada. Então, uma contrafilé faltando um pedaço não vai ser vendido como contrafilé, uma picanha faltando um pedaço não vai ser vendida como picanha, certo? Então, para que tudo isso seja resolvido, todas essas questões sejam abordadas, nós temos que ter treinamento dos envolvidos, e aí tanto os das fazendas, transportadoras e fábrica, tá? Tem que ter compromisso dessas pessoas. Eu posso dar treinamento para 100 pessoas, 200 pessoas, 500 pessoas, mas a responsabilidade de cada ação é dessas pessoas, não é minha. Eu passo as informações, as pessoas fazem ou não fazem de acordo com isso. Tá? Então precisa ter compromisso de todos os envolvidos. Só assim a gente vai conseguir melhorar a produção de uma forma geral, levando bem-estar para os animais, manejo racional para todo mundo, menor risco de acidentes, menor risco de machucado para os animais e maior produtividade. E afinal de contas é isso que a gente está buscando também, né? Melhorar o nosso ganho financeiro, utilizando uma ferramenta que ao mesmo tempo auxilia vocês no manejo do dia a dia, mas também vai melhorar a vida dos animais. Tá? Então, como efeito de treinamentos, a gente percebe que antes do treinamento, a quantidade de pancadas que os animais tomam é muito maior do que depois do treinamento. As pessoas têm essa preocupação, né? Depois de um treinamento, sensibiliza as pessoas a ficar mais preocupadas com isso, como está manejando o gado. E, para finalizar, vocês podem consultar tudo isso que eu falei para vocês. Existem vários manuais, manual do Grupo Ético, manual nosso realizado junto com o Ministério da Agricultura. Todos eles vocês podem acessar por esse site ou por nossas redes sociais, e isso vai ajudar vocês na tomada de decisão de uma forma geral. Tá? Então, muito obrigado a todos por participar desse treinamento e espero revê-los em breve. Abraço.